Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa Albuquerque e esse é o canal Palavra Diária. Bom, eu espero muito que vocês estejam bem, mas se não estiver, eu creio, eu tenho fé que até o término dessa nossa reflexão você vai ficar bem melhor, tá bom? Bom, se você ainda não me segue, me siga, clica lá no sininho das notificações, porque aí você vai ficar sabendo de todos os vídeos que eu for estar compartilhando. Vai vir uma mensagem para você. Você vai ficar por dentro dos compartilhamentos que eu fizer. E também deixe seu like para ajudar esse canal a crescer, tá bom? E a esse vídeo chegar a outras pessoas, né? Porque é assim que o algoritmo entende que o vídeo está sendo bom, quando você curte, comenta e compartilha também, tá bom? Bom, eu quero ler para você 2 Coríntios, capítulo 12. Bom, esse livro aqui é um livro escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, tá bom? E lá no capítulo 12, ele vai falar sobre algumas revelações. Só que ele vai ter uma certa preocupação quando ele vai falar sobre algo inefável que ele viu no paraíso. Ele vai relatar que ele foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe explicar, só Deus mesmo. Mas ele vai dizer que ele conhece um homem que foi levado ao terceiro céu, e ali ele vai estar relatando, mas ele sempre vai ficar ali batendo na tecla, né, que era um homem. Talvez ele não queria se expor. Para você ver o tamanho tabu que é esse tema, né? O mundo espiritual é um tabu. Para os crentes e para os não crentes é um tabu. Se você for falar, se você mergulhar mais assim profundamente no mundo espiritual, eles já cogitam que você está indo para uma religião espiritualista, né? O ruim da religião é isso, que você não é livre totalmente para vivenciar algumas coisas. E quando você vivencia, você precisa ter cautela com quem você vai estar compartilhando isso, né? E eu percebo aqui que o apóstolo Paulo também, naquele tempo, já tinha essa preocupação de como as pessoas iriam receber essa dádiva que ele recebeu. Vamos ler? Capítulo 12 de 2 Coríntios. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Glória a Deus, aleluias. O apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer uma revelação, na verdade um testemunho. Acredito eu que o apóstolo Paulo estava querendo entrar bem mais profundamente nesse assunto. Mas por algum motivo, ele se resume a falar bem superficialmente
da magnitude do que é ter sido arrebatado ao paraíso, mesmo não passando pela morte. Quero te dizer que o sobrenatural está aí. Acontece com algumas pessoas, sim. E essas pessoas, elas são muito taxadas ou de herege, tá falando besteira, tá criando confusão. Elas são muitas das vezes caladas, porque as pessoas não têm maturidade espiritual para digerir a sua experiência. Então ela se cala porque ela percebe que não vale a pena compartilhar a sua experiência. E aí, de coração, sabe, eu acho que tá cheio de pessoas, de homens e mulheres, cheio de experiências, mas que se calaram porque viu que as pessoas elas não estão preocupadas com a vida espiritual. Quando você começa a falar sobre, você quer ver você criar inimizade é quando você vai falar sobre a morte. Prega sobre morte para você ver se você volta para essa igreja para pregar sobre qualquer outra coisa. Eu quero dizer que o mundo espiritual, ele é tão, mas tão atuante do que o mundo natural. Eu estou falando com você aqui, mas eu creio que aqui no mundo natural em que nós estamos vivendo, acontece coisas que os meus olhos não podem ver. Mas eu sei que acontece. Quando você dobra o seu joelho para orar e fala: Senhor, envia os teus anjos para guardar minha casa, guardar minha entrada, guardar minha saída, guardar meu marido, guardar minha esposa, meus filhos. Você talvez não enxergue com seus olhos naturais, mas se você pudesse enxergar, você veria anjos do Senhor, literalmente guardando a sua casa, guardando a sua entrada, a sua saída, te levando para o trabalho, te esperando lá até você sair, te trazendo de volta. Quantos livramentos Deus já te deu sem nem você saber? Em 2018, né, eu fiz uma cirurgia e eu tive uma experiência assim fantástica. E eu digo que foi uma experiência assim que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha forma de ver o mundo, de enxergar as coisas, de pensar, mudou tudo praticamente, sabe? Até mesmo com relação ao cristianismo, com relação à religiosidade, à religião, mudou muitas coisas. A única coisa que não mudou, pelo contrário, chancelou, carimbou, é que Deus é Deus, é que o céu é real, é que o mundo espiritual é tão dinâmico, é tão atuante como esse mundo físico, né? Eu tive um problema, eu particularmente, né, as pessoas chamam de EQM, experiência de quase morte, né? E descobrindo que EQM não necessariamente é quando você realmente passou por um momento assim muito trágico, né? Um acidente de carro, um acidente, qualquer tipo de acidente, ou no meio de uma cirurgia. Isso vai além. Essas experiências, ela acontece também com pessoas que não estão passando por nenhum tipo de trauma, mas vivenciaram essa experiência. E é muito engraçado que no meio cristão, no meio evangélico, as pessoas elas têm várias linhas de raciocínio com relação à morte, né? Muitos dizem que quando você morre, você dorme no Senhor, e quando Jesus vier arrebatar a igreja, você será arrebatado primeiro, porque você está ali dormindo no Senhor. Mas eu não creio nessa tese, tá? Eu creio de que quando eu saio desse corpo, eu vou sim para o mundo espiritual, eu vou para um lugar, quer você chame de céu, quer você chame de uma outra, como que se fala? Atmosfera, sei lá.
use a palavra que você se sentir mais à vontade, né? Dimensão, tem gente que fala que vai para outra dimensão, né? Então, eu em 2018, eu tive uma experiência. E assim como o apóstolo Paulo pisando em ovos, porque a gente percebe que as pessoas, por se preocupar muito com a vida material, ela detesta ouvir sobre morte. Então, ela odeia praticamente. Quando você começa a falar de morte, quando você começa a falar de experiências assim, ela tem um repúdio. Por quê? Porque ela quer conquistar ainda, ela não quer morrer. Ela quer conquistar, e não é errado querer conquistar. O errado, irmão, é onde está o seu coração. O seu coração está onde, né? Está em Deus? Então, se estiver em Deus, ótimo. Continue aí a sua busca por conquista. Mas eu acho que esse assunto é tão atual e atuante de que a única certeza que você tem é a morte. Mas é a única certeza que você gostaria de não ter. Já percebeu? Você não gostaria de ter essa certeza nunca na sua vida. Você jamais gostaria de saber nem que a morte existe. Imagine saber que você vai passar por ela, né? Eu sei que aí do outro lado tem muitas pessoas que já está angustiada por eu estar falando sobre morte. Aí ela pensa nos netos, né? Aí ela pensa que eu preciso casar, eu não casei ainda. Não, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso terminar. Mas quando Deus te chama, acabou tudo. E o que realmente você tem valorizado? É isso que você tanto valoriza, é o que você vai levar lá para o outro lado, sabe? É muito importante você valorizar a sua vida espiritual. Como anda a sua vida espiritual? Quer trabalhar? Trabalhe, faz faculdade, cresça, mas em primeiro lugar a sua vida espiritual. Porque a qualquer momento você pode partir. A qualquer momento. E você está preparado para isso? Você está preparado para quando esse dia chegar? Ninguém vai estar preparado, ninguém está preparado, sabe? Mas quando você coloca a sua vida espiritual em primeiro lugar, quando esse dia chega, você se sente mais seguro em Deus. Sabe, a importância de todos os dias você, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, trabalhar, estudar, fazer os seus afazeres da sua casa, ore ao Senhor, porque talvez aquele seja o seu último dia. Então, quando eu me vi fora do meu corpo, eu entendi que eu tinha morrido. E olha que foi a única experiência de toda a minha vida que eu posso te dizer. Eu fiquei, como eu posso falar? Eu fiquei muito, mais de muito surpresa. A primeira sensação que eu tive, surpresa, porque eu jamais esperava acontecer o que aconteceu. Eu fui para uma cirurgia para tirar a vesícula. Estava tudo tranquilo, meus exames estavam tudo ótimos. Nada, não tinha nada para dar errado, mas alguma coisa aconteceu. E quando eu me vi fora do meu corpo, eu logo tive uma sensação. A segunda sensação que eu tive do outro lado, a primeira foi de muita surpresa. A segunda sensação era, bom, acontece com todo mundo. Isso eu falei para mim, para a minha consciência, falando para ela mesma. Isso acontece todos os dias com todo mundo. Chegou a sua vez, então vamos ver o que vai acontecer. Porque era algo novo. Eu nunca tinha estado naquela situação. Então, quando eu falei, calma, isso acontece com todo mundo, só chegou a sua hora. Agora relaxa, vamos ver o que vai acontecer. E foi quando eu
tive uma terceira sensação que eu não esqueço. A terceira sensação foi que eu me lembrei do meu marido. E aí a minha consciência falou para ela mesma: o médico vai falar com ele que alguma coisa deu errado. E eu já me preocupei com ele. Eu me preocupei com meu esposo de cara. Eu não lembrei que eu tinha mãe, que eu tinha pai. Eu não lembrei eu me lembrei que eu tinha filha, mas bem vagamente, assim, de longe. Mas a única pessoa que eu me lembrei foi o meu esposo. E nisso, eu falei assim: eu quero ficar. Eu não quero ir, eu preciso ficar. E a minha consciência já estava falando com o Todo-Poderoso, sabe? Porque eu senti duas coisas importantes também. Eu senti que eu não mandava em nada. Eu mandava aqui no mundo natural, lá eu não mandava em nada. O máximo eu poderia apelar, mas que a minha vontade ia ser respondida já era outra coisa. E eu percebi que eu não mandava em nada. Mas mesmo eu sentindo que eu não mandava em nada, eu disse para mim, a minha consciência disse para esse Todo-Poderoso que estava em todos os lugares. Eu falei: eu quero ficar. Aí eu relatei: eu quero ficar porque o meu marido vai cuidar da minha filha, que só tem 5 anos de idade, mas eu gostaria de ficar para ajudar na criação da minha filha. Logo percebi que, tipo, não é a sua vontade que vai prevalecer. E aí eu percebi que eu não mandava em nada ali, eu não tinha domínio de nada. Eu só tinha que obedecer. E aí eu percebi que eu saí andando pelo corredor do hospital. Não sabia para onde eu ia, mas eu sabia que eu tinha que ir para aquele lugar. Mas eu não sabia que lugar era esse. Eu simplesmente fui andando. Sabe quando você faz as coisas no instinto? Era eu. Eu fui andando pelo corredor e desapareci do hospital e apareci em um outro lugar, né? Eu costumo dizer que era tipo o espaço, sabe? O espaço quando ele tá ali escuro, sem estrela, sem planetas. Então eu tava, é como se eu estivesse flutuando num espaço longínquo, algo bem longe. E aí, eu fiquei conversando com a minha própria consciência, minha consciência falando consigo mesmo, né? E agora, o que que vai acontecer? O que que está acontecendo? Que lugar é esse? E eu em nenhum momento me lembrei que eu era cristã, que eu era evangélica. Não me lembrei que tinha inferno. Eu poderia muito bem, né? Será que isso aqui é um inferno? Tá tudo escuro. Mas era uma escuridão diferente, sabe, pessoal? É uma escuridão que eu consegui enxergar aonde eu estava, mas era como se as paredes fossem bem escuras, né? Mas o local onde eu estava ali flutuando, eu me enxergava tranquilo, tá? Foi quando eu comecei a observar que do meu lado direito e esquerdo começou a vir duas energias. Todas as duas eram lilás, sabe? Aquela energia, eu acho que é até engraçado que elas se entrelaçavam, né? Elas vinham assim, era como se fosse 3 energias se entrelaçando, né? Do meu lado direito e esquerdo, e eu percebo assim que elas estão vindo em minha direção, né? Essas duas energias do lado direito e esquerdo. E aí era um lilás bonito, sabe? Imagina um lilás no meio da escuridão, aquele lilás reluzente, muito lindo. E aí eu comecei a me encolher, eu me encolhi, até o ponto de não dar mais, e aí essa energia me tocou,
né? Quando essa energia me toca, eu me sinto me desintegrando, é como se eu me desintegrasse. Era como se eu diluísse em mim mesma, me diluísse, né? Aí demorou um pouco, quando eu me senti assim, me desintegrando, demorou um pouco, e aí eu percebo que um portal se abre diante de mim. Um portal bem grande, um círculo luminoso e um círculo assim, né? De um branco bem cintilante. Eu não consegui enxergar o que estava do outro lado. Mas curioso que quando esse círculo ele aparece diante de mim, eu exclamo. A segunda exclamação minha, a primeira foi: eu morri. A segunda, que eu nunca vou me esquecer, é: o céu é real. Eu exclamei assim, com muita surpresa. E isso nunca vai sair da minha mente, sabe por quê? Porque eu aprendi muito com essa exclamação. Eu percebi que eu vivia de utopia. Eu era cristã, falava sobre o céu, que eu queria morar no céu, mas quando eu exclamei o céu é real, me deu a entender de que no fundo, no fundo, no fundo, eu não estava crendo no céu. Se eu crisse no céu, se eu estivesse crendo, eu ia falar, caramba, eu vou para o céu. Mas não, eu disse, o céu é real, como se não fosse real, como se tivesse ainda um ponto de interrogação lá no fundinho do meu coração enquanto eu estava na terra, entendeu? E quando eu disse o céu é real, eu não sei como eu fui para o outro lado, eu não entrei andando, levitando, eu simplesmente apareci e desapareci. Eu simplesmente estava ali e de repente apareci do outro lado numa fila. Aí já é uma outra dimensão. Você percebe aqui que quando eu saio do corpo, eu saio e tô ainda naquela dimensão ali, ainda terrena, né, no hospital. Depois eu fui para uma segunda dimensão que era tipo flutuando mesmo no espaço, um lugar. Eu imagino que quando as pessoas falam de túnel, né? Então, eu não sei se eu falo flutuando, mas eu poderia estar em um caminho que ia de encontro a esse portal. Eu falo flutuando, mas eu poderia estar voando, eu poderia estar sendo sugada, eu poderia estar, sabe? Mas eu não senti que eu estava sendo sugada, eu não senti que eu estava voando, eu senti que eu estava parada, meio que flutuando. Então eu entendo que quando as pessoas falam assim do túnel, poderia até ser esse caminho que te leva para uma outra dimensão. Poderia ser esse caminho, né? Então eu me deparei numa fila, agora é uma outra dimensão, né? Eu saí dali, fui agora para um outro lugar totalmente diferente, né? Nessa fila eu era a terceira, tinha 2 homens na minha frente, eu era a terceira da fila. E o que que acontece? Eu vou mostrar para você assim em palavras como que era aquele lugar. Aquele lugar era uma casa, era um quintal de uma casa. Essa casa ela era em L, tá? Em L. Então assim, eu de frente aqui para vocês, né? Do meu lado esquerdo ficava a porta, uma janela, aí vinha uma varanda em L bonita, e aqui na minha frente tinha uma outra janela, tá? E embaixo dessa janela tinha um jardim grande, bonito, com flores, com plantas e tal. E em frente desse jardim tinha essa fila. Lembrando que as portas e as janelas estavam todas fechadas desse jardim, tá bom?
ou dessa casa, estava todas fechadas. Então aí eu vi sair um anjo com a prancheta na mão, fechou a porta, falou alguma coisa para aquela pessoa que estava na minha frente, levou essa pessoa para dentro da casa. O segundo anjo saiu também, diferente, outro anjo diferente, falou alguma coisa para esse rapaz, né? E levou esse rapaz para dentro da casa. Mas o mais importante aqui, antes desse rapaz ser levado, eu senti muita vontade de conhecer esse rapaz. Muita vontade de conhecer esse rapaz. O rapaz da frente eu não senti vontade, o primeiro da fila eu não senti vontade de conhecer. Mas esse rapaz que estava na minha frente eu senti muita vontade de conhecer. E uma coisa interessante que lá você tem tudo aguçado, né? O seu olhar, embora você não tenha olhos, né? Mas lá era como se eu quisesse olhar, mesmo estando atrás dele, eu conseguia enxergar ele pela frente. Era como se os meus olhos fossem para frente dele e enxergasse ele de frente e enxergasse ele por trás. Eu tinha uma visão muito aguçada, meio que 360 graus, né, de visão. E aí era um jovem de no máximo 27 anos, né? A sua feição não me foi apagada da memória. Eu me recordo dele muito bem. E ele também entrou para dentro da casa. Quando chegou a minha vez, veio um outro anjo também, né? Com a prancheta na mão. Esse anjo também, ele não me foi apagado da memória, eu me lembro dele também. Engraçado que os demais todos eles tinham um cabelo bem batidinho na nuca, tipo cabelo de quartel. O meu não, o meu tinha o cabelo dele era homem, tinha um cabelo encaracolado, todo enroladinho assim, né? Que batia assim, mais ou menos atrás da orelha. Não era grande, mas era todo cheio de cachos, né? Aquele cacho meio que louro-mel. Louro-mel, é um louro assim, bem clarinho, né? E ele perguntou meu nome. Qual o seu nome? Aí eu disse Vanessa. Aí ele não me identificou na prancheta que ele estava levando. Aí ele perguntou de novo, qual é o seu nome? Aí eu falei pela segunda vez, Vanessa. Aí ele olha e eu percebo que ele vai fazer a pergunta de novo. Aí eu falei, meu Deus, qual é o meu nome? O meu nome não era Vanessa? E aí eu comecei a entrar em crise. Eu falei, eu não estou entendendo. O meu nome não era Vanessa na Terra. E assim, de uma forma assim, bem maravilhosa, o meu nome, ele apareceu diante de mim, a escrita, e a sonoridade do meu nome me foi dada também. Então, eu falei para ele o meu nome, um nome que apareceu diante dos meus olhos, mas ele não viu. E ele também não ouviu essa voz falar comigo sobre o meu nome ali naquele lugar. Aí eu disse para ele, isso me foi apagado, eu não me lembro do meu nome naquele lugar. Mas eu falei o meu nome. Aí ele olha para a prancheta e diz, ó, você não pode entrar na casa, você senta aqui na varanda que eu já volto. Falei, tá bom. Aí ele entra para dentro da casa, e eu fico sentada na varanda tinha um banco de madeira que cabia 2 pessoas. E eu fiquei sentada nesse banco, esperando ele voltar. Enquanto ele não voltava, eu comecei a olhar cada detalhe daquela casa, né? Aí eu percebo que a casa era uma casa comum, era uma casa de alvenaria, né? Era uma casa meio que colonial, vamos botar assim, as portas de madeira,
né? O quintal era um quintal que o muro era aqueles muro antigo, baixo. Bom, antigo não, né? Tem cidades que os muros ainda são baixos, né? Muro baixo. O engraçado que o portão era um portão de garagem, a entrada para um portão de garagem, mas não tinha portão. Então a entrada era larga, né? Sem portão, então era aberta. E eu enxerguei aquilo, eu falei, nossa. E eu senti curiosidade de saber se tinha mais casas, como que era a rua, se tinha pessoas ali. Porque até então, as únicas pessoas que eu tinha visto era esses dois homens da fila que entraram para dentro da casa e eram esses três anjos, né, que eu vi até então. E aí ele me sai, quando ele me sai, ele sai com um ser bem poderoso, porque eu senti a sua energia, eu senti a presença dele, não era uma presença igual daqueles seres. Eu senti que dele emanava muito amor, irradiava tudo de bom, amor, compreensão, emanava paz, emanava muita coisa maravilhosa e ele era muito brilhoso. Ele era diferente daqueles anjos, porque ele tinha brilho. Os outros anjos usavam túnicas como a minha, túnicas brancas. Mas eu sabia que, hierarquicamente falando, eles eram maior do que eu. Ninguém me contou, mas eu já sabia, sabe? E esse ser que saiu de dentro da casa junto com esse anjo, ele era muito diferente. Ele era reluzente, ele era o amor, era o próprio amor, era a própria compreensão, era a própria bondade. E eu estava sentada nesse banco e esse ser que eu chamo de Jesus, mas como era o rosto de Jesus? Não tem rosto. Era tudo luminoso. E o mais engraçado é que aqui na Terra nós somos muito por aquilo que vemos, né? Você precisa ver para crer, você precisa ver para ter certeza. No mundo espiritual, o que rege é a unidade. Você é um com todos. Lembra quando eu disse que aquelas duas energias, quando elas me tocaram, eu me desintegrei, me sentindo fazendo parte de tudo aquilo? Então, era o que eu precisava para entrar naquele lugar. É fazer parte de tudo. Eu era um com todos, eu me sentia. Eu não precisava falar porque eu sabia o que eles estavam pensando. A única coisa que eu percebo que lá tem princípios, tem coisas que você não vai saber. Exemplo, eu não consegui ouvir o que aqueles dois anjos falavam para aqueles dois rapazes da minha frente. Não consegui, sabe? Eu também percebi que o anjo que estava comigo, ele não ouviu o meu nome, não foi permitido a ele ouvir o meu nome naquele lugar, mesmo eu e ele estando perto um do outro. Então eu sinto que tem uma certa regências ali também, de hierarquia, né? Mas quando esse ser sentou do meu lado, ele era puro amor. E o mais engraçado é que eu desabei no sentido de conversar. Era como se ele fosse um psicólogo, sentou ali
né? Ou como fosse um pastor que você vai fazer gabinete, que você senta e fala tudo e ele fica te ouvindo, te ouvindo, te ouvindo, a mesma coisa. E aí eu relato para ele que eu gostaria de voltar, porque eu tinha filha pequena, que eu ia deixar o meu marido tomando conta da minha filha. E eu sei que eu falei muita coisa, muita coisa, tentando convencê-lo de voltar. Mas ele não me falava nada. Ele, olha só que engraçado. Embora eu não via sua face, mas eu poderia sentir o seu olhar. Era como se eu tivesse o poder de saber como ele estava olhando para mim, sabe? E sempre que eu falava, o olhar dele era de muito amor, compreensão, compreensão acima de tudo. Eu sentia a compreensão dele, por isso que ele estava me ouvindo. Ele queria me ouvir. E aí eu falei para ele todos os motivos pelo qual eu queria voltar, né? Por fim, ele não falou nem que sim, nem que não. Só que eu logo deduzi que era não. Falei, já que ele não falou nada, então é não. Então, eu fui muito mal educada, muito mal educada. Eu não sei por que eu fiz isso, até hoje eu me questiono, mas eu deixo ele sentado na cadeira. O meu anjo, por que eu falo meu anjo? Porque aquele anjo era responsável por mim naquele lugar. Ele iria me apresentar o ambiente. Cada um tinha o seu anjo específico. E aquele era o meu anjo específico. Ele ficou em pé, olhando para mim, conversando com esse ser iluminado que eu chamo de Jesus. E ele também não fala nada, porque eu percebo que ele não tem autoridade para falar nada, só ficar ali presente. E esse ser iluminado, que eu chamo de Jesus, esse ser iluminado que assim eu chamo de Jesus, ele não fala nada comigo, e eu levanto da cadeira e falo assim: mas então, já que eu vou ficar aqui, eu vou conhecer um ambiente. Mas foi de uma forma muito chateada. De uma forma chateada. Eu levantei e aí eu fui em direção do portão, porque eu queria ver a rua. Eu queria saber se tinha casas, eu queria ver se tinha pessoas. Porque eu pensei, poxa, eu vou viver a minha eternidade aqui, eu preciso conhecer o ambiente. E nesse momento, eu comecei a me desprender das minhas emoções, das minhas lembranças aqui na Terra. Foi quando eu decidi, tá bom, vou ficar. Já que eu vou ficar, eu quero conhecer tudo. E aí as minhas lembranças foram se apagando, né? Foram ficando assim, bem sutil as lembranças, né? E eu fui pro lado de fora, deixei o anjo e o ser iluminado lá sentado na cadeira, naquela cadeira lá. Quando eu vou para fora, eu tenho uma grande surpresa. Eu percebo que essa casa fica no alto de um penhasco, de um grande monte, uma grande montanha, que quando eu olhava para baixo era um penhasco. Você imagina isso? Uma casa em cima de um penhasco. Não tinha casa nenhuma, não tinha casa, não tinha nada, 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 nada. O que eu via? Eu vi um campo plano, eu via um campo plano assim enorme de perder de vista. Não tinha montanhas, não tinha morros, era tudo plano. E a única montanha que tinha no meio daquilo tudo era onde onde estava essa casa. Era a única montanha que tinha naquele lugar, era essa casa onde eu estava. No demais, era tudo plano a perder de vista.
E aí eu pensei, eu falei, meu Deus, eu vou viver a minha eternidade em cima dessa montanha aqui, nessa casa. Porque, na verdade, queridos, eu acredito que existia muito mais se eu entrasse por aquela porta. Eu acredito que aquela porta era um segundo portal para a magnitude daquele lugar. Não daquele lugar aonde eu estava, mas de um outro lugar. No lugar aonde as pessoas ficam eternamente, né? Eu provei até ali, a porta fechada. Eu não sei o que tinha além daquela porta. Na minha opinião, se eu entrasse por aquela porta, eu hoje não estaria aqui falando com vocês, né? E aí tinha uma calçada de no máximo 2 metros que rodeava a casa, rodeava a montanha também. E aí eu comecei a andar por essa calçada pensando, nossa, que loucura e tal, vou ficar aqui, sabe, nesse lugar. Olha, tudo que eu tô falando para vocês agora, eu tô resumindo, é um resumão, porque se eu for parar para falar cada detalhe, eu ia demorar muito nesse vídeo que já está longo, né? E aí eu começo a andar nessa calçada, por essa calçada, né? Começo a andar por ela, pensando, né? Pensando, nossa, que casa alta, meu Deus, que lugar é esse, tal, 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 tal. De repente, eu ouço um barulho. Olho para baixo e eu vejo um grupo. Eu acho que esse grupo, não tinha muita gente não. Eu acho que tinha umas 6 pessoas lá embaixo que apareceu. Pá! E aí, ela começou a pular e acenar para mim. Oi, tudo bem? Começava a pular, a acenar, como se ela já me conhecesse. Ou como se eles viessem àquele lugar só para me receber ou para falar comigo, alguma coisa desse tipo. E aí estava muito alto, era muito alto, eu não conseguia enxergar o rosto, eu não conseguia identificar. Eu sei que no meio desse grupo uma mulher, eu sabia que era uma mulher, que ela pulava, acenava para mim e falava oi. Oi, tudo bem? Oi, 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 oi. E de repente começou a pipocar pessoas. Pipocar pessoa, 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 pessoa. De repente, aquele lugar plano a perder de vista estava rodeado de multidões. E aquela multidão, elas começavam a acenar para mim. Oi, oi, oi. Uma pulava, outra pulava também, outra pulava. Como se elas quisessem se destacar no meio da multidão, querendo que eu olhasse para elas e tal. Mas eu não identifiquei ninguém. Aí, o que acontece? Chegou um momento em que as pessoas começaram a estender as mãos para cima, para onde ficava essa casa e aonde eu estava. E aí as pessoas começaram a glorificar a Deus, começavam a dizer glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus. Eu só me lembro do aleluia e glória a Deus, eu não me lembro de outras palavras que não seja glórias e glórias e glórias, aleluias, aleluias, glórias, aleluias, só glórias e aleluias. E aí eu comecei a perceber que nesse glórias e aleluias estava subindo um negócio assim, uma energia forte desse glória a Deus e aleluia, ia subindo para onde eu estava, era como se o glória a Deus e aleluia fosse palpável, sabe? Uma coisa assim, uma coisa fora do comum, fora do normal. Era como se tivesse poder, o glória a Deus e aleluia. E aí eu ouvi uma voz, né? E essa voz falava assim para mim: deita e dorme. E aí eu tava na calçada, né? Eu tava de frente para a entrada da casa. E aí eu deitei na calçada mesmo.
Eu me lembro que eu olhei para o céu, continuava a ouvir o glória a Deus, aleluias. Fechei os meus olhos, continuava a ouvir glória a Deus, aleluias. Tentei relaxar para dormir, né? Porque eu precisava relaxar. E conforme eu relaxava, o glória a Deus e aleluia ia ficando mais baixo, mais baixo, 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 baixo. Até o ponto que eu acho que eu dormi, né? E acordei no meu corpo. Então, o que dizer? Muitas pessoas vão achar que é mentira, muitas pessoas vão achar que é balela, que é heresia, que eu tô querendo contaminar pessoas. A única coisa que eu tenho para dizer sobre a minha experiência, eu parei de colocar Deus na minha caixinha religiosa. Eu parei de colocar Deus na minha caixinha de achômetro. Eu parei de querer colocar Deus na minha caixinha de entendimento, porque eu entendi que Deus, ele não está preso a nada, ele não está preso à religião, ele não está preso a nenhuma doutrina, quer seja de igreja, doutrina, quer seja religiosa, doutrina. Deus não está preso a nada. O homem, sabe, o homem está preso. Nós estamos presos a muitas coisas. Eu vejo as pessoas sendo aprisionadas dentro das próprias igrejas. As pessoas são aprisionadas por causa da religião. Eu vejo as pessoas, Jesus veio para nos dar liberdade. E aí vem religião e aprisiona as pessoas novamente. Ora, eu sou cristã, tá? Eu sou cristã há 28 anos. A minha experiência, ela só chancelou, como eu já disse, que Deus é real, que Deus é poderoso, que existe um mundo espiritual, que o céu é real. Então, isso não causou em nada na minha vida um dilema, uma reflexão que colocasse à prova a minha religião, que é a cristã. Só que hoje eu consigo julgar muitas coisas. Hoje eu consigo me posicionar sobre muitas coisas e não dizer amém para tudo que me aparece. Não sou obrigada a dizer amém a nenhum pensamento do outro, a nenhum raciocínio do outro e nem tampouco às pregações dos outros. Eu preciso respeitar, eu preciso me calar. Por que me calar? Porque cada um se alimenta daquilo que crê. Cada um prega aquilo que vive. Cada um caminha de acordo com aquilo que decide para a sua vida. Eu decidi viver da forma que eu vivo, mas eu preciso respeitar a forma em que você decidiu viver a sua vida. Percebeu? Isso é amor. Amor é isso. É você entender que você não é igual ao outro. E nem tampouco querer enfiar, né, a goela abaixo das pessoas a sua experiência. Por que eu estou contando a minha experiência? Eu estou contando porque
eu acabei de ler aqui 2 Coríntios capítulo 12, porque o apóstolo Paulo vai ter uma experiência que eu percebo que ele também tem todo o cuidado, porque ele percebe que as pessoas não estão preparadas o suficiente para ouvir o que ele queria dizer. Tanto que eu percebo aqui que ele não falou o que realmente ele estava disposto a falar, sabe por quê? Porque lá no versículo 6 de 2 Coríntios 12, ele vai dizer: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me. Olha, pessoal, essa palavra é importante. Mas abstenho-me. Ou seja, tá bom, eu abro mão dessa experiência, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: tá bom, eu vou me abster, eu vou deixar para lá, eu vou abrir mão dessa experiência para que vocês não fiquem se preocupando como que eu estou mentalmente, né? Para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Isso é muito importante, porque eu demorei muito para entender isso. A experiência é minha, marcou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu penso diferente e vivo de acordo com aquilo que eu creio, ok? E o apóstolo Paulo, ele tem essa mesma visão. Ele foi uma bênção, né? Hoje ele está no Senhor, ele no seu tempo ele foi uma bênção. E por mais que as pessoas não acreditassem nele, ele viveu uma vida de excelência. Então, eu quero deixar aqui para acabar a nossa reflexão que o mundo espiritual ele é real, ele rege. Não deixe de orar, não deixe de abrir mão do pecado, porque o pecado ele traz morte espiritual. Então não tem como você querer viver uma vida de excelência, né, espiritualmente falando, se o teu espírito, o seu eu está em morte, porque o pecado uma vez consumado gera morte. Então eu quero te incentivar nesta manhã a entender que a vida não é só você acordar cedo, ir para o trabalho, ir para a escola, almoçar, tomar o seu café da manhã. A sua vida não é só isso. Tem muito mais coisas para você desvendar, porque a vida ela é uma caixinha de surpresa. Mas não se preocupe, que o nosso Deus é aquele Deus que ama desvendar mistérios aos seus filhos. Bom, pessoal, que todos vocês fiquem na paz, que Deus possa falar grandiosamente com vocês através desse vídeo. Bom, não esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe, coloque lá uma mensagem se você gostou, o que você gostaria de ouvir, se ficou alguma dúvida nesse vídeo para você, tá bom? Bom, até o próximo vídeo